Aquele que compreende esta filosofia que trata da natureza material, da entidade viva e da interação dos modos da natureza, com certeza alcançará a liberação. Ele não voltará a nascer aqui, não importa qual seja sua posição atual. Incrível, né? Nós estamos aqui cantando, dançando, até dando uma leve piradinha, correndo, gritando, né? E de repente a gente para e lê um verso desse, é incrível, né? Sim, uma sensação muito especial, porque aparentemente são dois humores, né? Aparentemente, assim, a atividade de cantar, de dançar, é assim uma coisa totalmente simples. Mas, por trás disso, como a gente está vendo aqui, existe muita filosofia, né? Aqui está dizendo que quem compreende três coisas, ou seja, essa natureza, essa energia material chamada Prakriti. Segunda coisa, quem compreende o Purusha, que é a entidade viva, que às vezes também é traduzido como o desfrutador, porque a alma ela tem essa característica, né? E finalmente, Guna, os modos da natureza, ou seja, a influência que a natureza material exerce sobre a entidade viva. Porque se nós analisarmos esse mundo, ele é uma combinação realmente dessas duas energias, a energia material e a energia espiritual, né? Energia material, segundo o Bhagavad Gita, é considerada Brina Prakriti, uma energia inferior, chamada Apara Prakriti, energia inferior, porque ela não tem consciência, ela não tem vida própria. A gente pode citar o exemplo aqui de um pedestal, né? Só matéria. Não tem consciência, não tem desejo. A gente não pode dizer que o pedestal está desfrutando de ter um microfone encaixado nele e está aqui na sala do templo se purificando. Não, o pedestal não é um ser vivo, é apenas matéria. E a segunda verdade, Tattva, é exatamente a energia espiritual, que dá vida à matéria, que dá sentido a esse mundo e que é exatamente o que nós somos. O Purusha. Mesmo a nossa condição atual, que o Bhagavad Gita descreve como Dehina. A palavra Dehe significa corpo, que a gente sabe é material, e Dehina é o quê? A alma corporificada. Então a nossa condição agora é de almas corporificadas, né? Então nós também somos o exemplo da combinação dessas duas energias. O corpo é Prakriti, energia material, e o eu é exatamente Purusha, a entidade viva, a energia espiritual. Agora, essa energia espiritual, uma vez vindo a esse mundo e passando a interagir com essa natureza, ela pode ter diferentes resultados. Ela pode tentar se assenhorear da matéria mais do que deveria, ela pode tentar controlar a matéria mais do que ela consegue, mais do que sua cota, né? Ela pode tentar desfrutar mais do que assim está previsto para ela, e como resultado o que acontece? Ela recebe uma influência da própria matéria. Tem uma explicação clássica de Srila Prabhupada sobre o cantar, e ele fala sobre Maya, que agora a gente está sob a influência de Maya, e ele traduz a palavra Maya como ilusão, ou seja, aquilo que não é. Aí ele explica o que significa isso. Significa que o servo quer imitar o patrão, né? Que é a nossa posição. A gente quer imitar Deus. E Maya significa que quanto mais você tenta se apossar das coisas, mais você fica, se torna uma propriedade delas. Você fica preso a elas, né? Quanto mais você quer controlar, mais você fica sob o controle delas. A gente não percebe. Parece que não. A sensação é que não, mas é isso que acontece. Eu sempre brinco e falo sobre isso, porque muitas vezes eu liguei para as pessoas, por favor, vem para cá esse final de semana, a gente vai ter um evento, né? É um retiro. Aí a pessoa fala, poxa, eu não posso, porque não tenho com quem deixar o meu cachorro. Ou seja, a pessoa pensa que ela é dona do cachorro, mas o cachorro tem certeza que ele é dono dela, né? Porque a agenda dela está ligada ao cachorro, né? Nada contra os cachorros,
Mas a ideia é que assim, a gente fica preso, né? Por isso, Prabhupada dizia que não dá para ter uma vida espiritual genuína se a gente não tiver uma vida simples e pensamento elevado. Simplificar a vida. Simplificar a vida significa que a gente realmente precisa de uma certa cota de parafernália para que a gente tenha uma vida voltada para a autorrealização. A gente pode ter as coisas que vão nos ajudar na vida espiritual. Também não devemos, assim, ter uma vida de privação e nem sequer ter uma condição tranquila. Não. Mas também quando a gente tem mais do que a gente pode, mais do que a gente precisa, a gente acaba tendo uma consciência totalmente turva, confusa e sem condições de realmente despertar a consciência espiritual. Por isso, Krishna está dizendo que a gente precisa compreender o que é essa energia. A gente tem que entender essa energia material. Entender qual é a finalidade dela. A gente passa muitas vidas e vidas, tentando desfrutar da matéria. E o resultado é ansiedade, é uma condição muito complexa e envolvimento total. Aí depois a gente passa muitas vidas tentando se desapegar da matéria, aversionado, achando que não, o negócio é não ter nada, o negócio é não controlar nada, o negócio é aquela coisa, as uvas estão verdes, né? Porque a gente não conseguiu se dar bem com a matéria, até que depois vem a síntese, né? Que quer saber? Essa energia material é uma energia incrível, uma energia de Deus, e ela deixa de ser a grande vilã, ela passa a ser nossa melhor amiga. Quando você quer desfrutar dela, ela é a sua pior inimiga. Ela é feita para te iludir. Daivi Shagunamai Mamamaya Duratyaya. Krishna fala isso. Que essa minha energia é Maya. Ela, Gunamai, ela é feita de 3 cordas. Guna. Ignorância, paixão e bondade. E Duratyaya. Uma vez preso por essas cordas, ninguém sai delas. Por conta própria. Por conta própria ninguém sai, né? Então, Krishna, um dos nomes dele é Mayeshvara. Ishvara significa o Senhor. E Maya, da energia ilusória. E essa palavra Mayeshvara também Prabhupada traduz como mágico supremo, porque ele faz truques, né? Energia material faz tantos truques, todo mundo cai nos truques de Krishna, ou de Maya, que por trás tem o mágico supremo, que é Krishna. Então ele diz, Duratyaya, intransponível, ninguém pode superar Maya e conseguir assim, um resultado por conta própria. Só se a gente, ele diz, Mami vai para Panete. Se a gente se conecta, se a gente se entrega a ele, Mayam metantarantite. Ele vai tirar o truque, revelar o truque. Então ele é o mágico supremo, assim como nesse mundo, eu estou meio desatualizado, mas eu me lembro do David Copperfield, mas deve ter uns novos aí mais famosos, né? Não importa. Eu me lembro que ele fazia mágicas assim, parece que ele sumiu com a Estátua da Liberdade, algo assim, né? Um negócio que ninguém descobria as mágicas dele. E ele é simplesmente uma entidade viva minúscula, mas com o poder de enganar todo mundo, né? Então, se uma entidade viva minúscula como o David Copperfield consegue fazer mágicas que ninguém entende, o que dizer Krishna, né? Então, Krishna é o David Copperfield supremo. Mas na segunda parte desse verso ele diz, se você se entregar a ele, ao invés de ser o David Copperfield, ele vai ser o Mr. M. Ele vai revelar o truque, vai mostrar, tá vendo? Isso aí é uma ilusão. A gente vai olhar para as coisas e vai entender, isso aí é apenas uma ilusão, não vou cair nessa. Isso aqui é um teste, né? Para ver até que ponto a gente está entendendo mesmo a filosofia, entendendo o que é consciência de Krishna. Então é isso. Passamos vidas
tentando se assenhorear, tentando desfrutar. E, inevitavelmente, o Prabhupada explica no capítulo 3 do Bhagavad Gita que esse mundo é feito de uma tal maneira que a gente se esgota, a gente se cansa, a gente se frustra de tentar se assenhorear e controlar e desfrutar, e vai chegar um momento que a gente começa a cultivar, a desenvolver um desapego natural. Só que isso ainda não é o ideal. Esse desapego é outra face da moeda, porque o desapego, o desejo de desapegar, na verdade é impulsionado pela frustração. Então isso não pode ser algo tão bom assim. Você está querendo desfrutar, não consegue, aí você vai para o outro lado, na verdade tudo é uma ilusão, tudo é falso, e você quer abandonar tudo, como eu disse, aquela história da raposa, né, que tenta pegar as uvas e não consegue, e fala, na verdade as uvas estão podres, deixa para lá. Né? Ainda hoje, não me lembro quem foi aqui que me lembrou de um ponto, foi a Thaís, sobre o apego e desapego, que uma vez na aula eu falei, esse dia ter falado isso, agora eu vou falar. Que uma vez eu fui num evento, né? E cheguei lá, um evento super cheio de gente legal e tal, e aí a responsável pelo evento, né, me apresentou, e aí eu tinha que falar alguma coisa, começar do nada, eu perguntei, alguém tem algum tema, né, pra gente falar, né? Sugere um tema? Aí ela, que era uma diretora de teatro, falou, vamos falar sobre o desapego. Aí eu falei, tem uma ideia melhor, vamos falar sobre apego, porque eu falei, desapego não existe, o que existe é apego, você só desapega de uma coisa quando você se apega a outra, o que existe mesmo, vamos falar a verdade, vamos combinar, é o apego, não é? E mesmo na vida espiritual, não existe desapego, existe apego, apego a Krishna, apego ao santo nome, apego à associação com os devotos, apego ao alimento puro, apego ao Bhagavad Gita, não existe desapego. O que existe é uma transferência de apego. Porque mesmo se uma pessoa consegue o desapego, e consegue se desinteressar, e se ela não tem apego espiritual, que vida horrível. Imagina uma pessoa desapegada, não gosta de ninguém, não gosta de nenhum lugar, não gosta de nenhum livro, não gosta de nenhuma música, não gosta de nenhuma comida, não gosta de nada, está desapegado, é a coisa mais horrível. Você não tem graça nenhuma ser desapegado. A graça é você ter apego, mas apegos positivos, né? Apegos que preenchem a pessoa por dentro e não permite que coisas indesejáveis penetrem, né? Verdadeiro apego espiritual. E para isso, certamente, a gente vai precisar de conhecimento. A palavra apego em sânscrito é sangha. Essa mesma palavra é traduzida como associação, porque no sentido é a mesma coisa. Krishna diz, Jayato Vishayam Punsha Sangas, Tejupa Jayate. Ou seja, quando os seus sentidos entram em contato com determinados objetos, você vai experimentar o que? Sanga. Você vai se associar com eles e vai se apegar a eles. Simplesmente isso. Né? Tem aquele velho exemplo das Upanishads, que o nosso corpo é uma carruagem, os cavalos são os sentidos, a mente, as rédeas, a inteligência, o cocheiro e a alma está ali atrás como passageiro. Então tudo começa com os cavalos dos sentidos. Então os sentidos, se eles entram em contato com coisas mundanas, a nossa associação será com coisas mundanas e o nosso apego será em coisas mundanas. E se nossos sentidos se associam com objetos espirituais, simplesmente nossos apegos, a nossa associação será espiritual. É muito simples, um pequeno ajuste. A gente está acostumado a se associar com certas pessoas, passamos a nos associar com outras. Estamos acostumados a comer certos alimentos, passamos a comer outros. A ouvir certas músicas, passamos a ouvir outras, né? E etc. Simplesmente fazendo um bom uso dos sentidos.
Às vezes, várias vezes no Bhagavad Gita fala sobre a rendição, sobre a entrega amorosa, e a gente se assusta, né, com a ideia de se entregar, se render, mas um significado simples disso é entender que por muitas vidas nós pegamos os nossos sentidos e usamos eles de forma irresponsável. E agora vamos usar os sentidos para perceber Deus em tudo, porque Ele está em tudo. Isso é rendição.